pessoal, estou aqui para resolver com vocês uma questãozinha de porcentagem, bora começar lendo a questão. A dose diária de referência de certo medicamento é D, sendo essa dose ajustada pelo médico em função do quadro clínico do paciente. Do número total de doses prescritas para determinado paciente, sabe-se que 45% tiveram um acréscimo de 20% sobre D. 25% foram iguais a D e as restantes tiveram um decréscimo de 15% sobre D. Nesse tratamento, a dose média do medicamento recebido pelo paciente teve, em relação a D, um acréscimo de. Pessoal, essa questão ela pode parecer um pouco confusa por conta de ela usar uma incógnita, mas é o que a gente sempre faz com valores. Então, a gente tem que um valor, ele aumentou 15%, ele reduziu 15%. Então, a gente vai tratar desse D como se fosse um qualquer outro valor. Aí, o que também pega nessa questão é que ele faz essa estratificação, certo? Então, tantos por cento aumentou tanto, tantos por cento diminuiu tanto. E o que a gente vai precisar fazer para descobrir a dose média é fazer uma média ponderada no final, com a porcentagem, como se fosse qualquer outra média ponderada, tá? Então, vamos logo aqui resolver para vocês verem como é. A gente tem que a dose de referência, ela equivale a D, como se equivalesse a 1 grama, 2 gramas, é um valor pré-estabelecido. E a gente tem que esse paciente, vou botar aqui, paciente, 45% das doses dele, 45% das doses sofreram um aumento de 20%. E um aumento de 20% é a mesma coisa que multiplicar por 1,2. Então, a gente pegou a dose de referência e aumentou 20%. Ou seja, o 1 é o inteiro, é o próprio D. E esse 0,2 que a gente soma é esse acréscimo que a gente faz à dose de referência, de 20%. Aí, ele fala que 25% se mantiveram, né? Foi mantida, perdão, a dose em D, ou seja, o valor de referência, e o restante, né? Que são os outros 30%, sofreu um decréscimo de 15%. Então, se ele sofreu um decréscimo de 15%, é porque ficaram 85% de D. Então, a gente tem aqui 0,85 de D, tá certo? Isso aqui é a composição do novo medicamento que o paciente recebeu. E ele quer saber como é que ficou a dose média. E aí, como é que a gente faz a dose média? Calculando a média ponderada, tá certo? O que acontece é que a gente não consegue usar a porcentagem nesse estado. Então, a gente vai colocar ela no seu, na sua forma decimal, tá? Então, em vez de colocar 45%, eu coloco 0,45. Então, vamos lá. Então, eu tenho que a dose média, ela vai ser de 0,45, que é a porcentagem da quantidade daquela dose ali. Então, 45% daquela dose é composta por 1,2 é, partes de D, né? 1,2 da dose de referência. Então, 0,45 vezes 1,2D mais. Como se eu dissesse que 30 partes daquele medicamento apresentam 2 gramas. Então, eu tenho 60 gramas, sabe? É porque quando usa esses números assim, pode ser que fique um pouco confuso para algumas pessoas. Mas aí no próximo a gente tem 0,25 vezes 1D, né? Vezes o D sozinho, mais 0,3 vezes 0,85D. Isso tudo dividido pelos fatores aqui, né? Por esses aqui. Que vai ser 0,45 mais 0,25 mais 0,3, que quando a gente somar vai dar 1, que é o valor do inteiro, tá? Então, eu tenho que a dose média, ela vai ser 0,45 vezes 1,2, vai dar 0,54D. Então, mais 0,25D, mais 0,3 vezes 0,85, a gente vai ter 0,255D. E como é tudo dividido por 1, eu não preciso colocar 1 aí, né? Então, a gente tem que a nossa dose média, ela vai passar a ser 1,045 vezes D, ou seja, ela vai esse é o nosso fator multiplicativo da nossa dose de referência, ou seja, se a dose de referência é 2 gramas, vai ser 2 gramas vezes 1,045
45, tá? E ele quer saber o valor desse acréscimo em porcentagem. Lembra que eu falei no começo que tudo que passa de 1 é o nosso acréscimo. Da mesma forma que se esse número tivesse reduzido, tivesse ficado 0,8 vezes D, significa que D teria tido uma redução de 20%. Então, a nossa parte de acréscimo é essa daqui. O acréscimo dele foi de 0,045. Isso aqui vezes 100 para transformar em porcentagem dá para a gente um valor de 4,5%. Esse aqui é o nosso valor que foi aumentado na dose. Então, se a dose era 100%, agora ela passou a ser 104,5%. Ela sofreu um aumento de 4,5%, que a gente encontra aqui no gabarito de letra D. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima resolução.